Fala pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tutorial onde estamos aprendendo como fazer integração com a API Pix da EFI utilizando a linguagem PHP. Desde a criação da nossa aplicação com as credenciais de API na conta da EFI, geração do QR Code Pix utilizando a API Pix da EFI, até a parte de receber e processar uma notificação de pagamento Pix através do webhook. No vídeo passado, que está aparecendo no card aqui em cima, nós fizemos a parte 3, onde demos continuidade à estrutura do script fazendo nosso banco de dados, mais algumas funções do back-end que fazem interação com esse banco de dados, como mapeamento das tabelas, consultas, inserts e updates. Neste vídeo, a parte 4, iremos implementar as funções de geração e atualização das cobranças Pix, registrando cada uma no nosso banco de dados, utilizando as funções de interação desse banco de dados que fizemos no vídeo passado. Nos próximos vídeos, vamos implementar a nossa função do webhook e também o nosso front-end com o formulário de pagamento, juntamente com as funções de interação com esse back-end. Ok? E se você gostar deste tutorial, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário caso tenha alguma dúvida. Caso você queira adquirir o código-fonte completo deste script, é só acessar o link na descrição do vídeo e adquirir. E assim você dá uma força e apoia o nosso canal, beleza? Vamos lá? Feito isso, agora nós vamos implementar a nossa classe EFI Service, o qual vai conter os métodos que possuem a lógica onde vai ser gerado o nosso Pix e armazenado no nosso banco de dados aí juntamente com outras funções como a de atualização e também do nosso webhook. Ok? Então vamos lá para a nossa classe EFI Service. Vou criar aqui uma nova pasta chamada Services. Ok, agora vamos criar a nossa classe. New file EFI Service. Beleza, agora vamos aqui implementar o código dela. Vamos colocar o seu namespace. Namespace é app services. No momento é isso. Agora vamos aqui iniciar a classe EFI Service. Bom, o que vamos ter aqui na nossa classe EFI Service? Vamos criar aqui um atributo chamado Client API para fazermos aí a parte de interação com a API da EFI, fazer a parte de autenticação, de geração do Pix, de atualização do Pix também. E também, no caso, vamos ter só essas no momento. Vou criar a função chamada public function init client API. Essa função ela vai verificar se o nosso token, no qual está lá armazenado no nosso banco de dados, se ele ainda tem validade. Caso ele ainda não tenha mais validade, nós vamos ter que gerar outro token. Aí vamos criar aqui um condicional. Se nosso client API, nosso atributo client API for vazio, nós vamos instanciar um novo this client API igual a new EFI client API. Chamando aqui o construtor, vamos aqui importar essa classe use app API EFI client API. Ok? Agora nós precisamos das nossas credenciais atuais que estão registradas. No caso, o nosso token, o último token que foi gerado, que ele deve estar lá armazenado na nossa tabela no banco de dados. Para isso, eu vou criar aqui um atributo chamado credenciais.
credenciais, e também outro chamado credenciais repository. Ok. Vamos aqui verificar se já foi instanciada algum objeto da nossa classe credenciais repository. Credenciais repository. Opa, ele botou um cifrão aqui. Se não for instanciado, ele vai criar aqui, né? Ele vai instanciar. Repository igual a new credenciais API repository, chamando o construtor. E agora nós vamos pegar as nossas credenciais. Se também ainda não foi consultado, não foi pega do nosso banco de dados, então nós vamos também fazer a consulta para pegar as credenciais atuais que estão registradas lá. No caso, o nosso token é credenciais. Aí vamos fazer a consulta. Credenciais igual a credenciais repository Aí vamos usar a função get que nós criamos. Ok? Aí aqui ele já pega as nossas credenciais atuais que estão lá no nosso banco de dados. Prosseguindo, agora nós vamos criar uma variável chamada atualizar, que recebe false. O que isso quer dizer? Ela que vai dizer se nós devemos ou não atualizar o nosso token. Se no caso ele já tiver expirado, então esse atualizar vai ser verdadeiro, que vai ser preciso, gerar um novo. Caso ainda não estiver expirado, ele vai assumir falso, quer dizer que não vai ser preciso atualizar. Nós vamos criar também uma variável chamada data atual, que vai receber a data e hora atual. E agora vamos criar aqui um condicional. Se a nossa data de expiração, que estão nas nossas credenciais, não for vazia, credenciais, get data de expiração, se ela não for vazia, nós vamos ter que verificar para ver se ela ainda não passou, No caso, se ela já tiver passado, se já tiver vencido, nós vamos ter que gerar um novo token. Mas caso ela não tiver vencido, aí nós vamos utilizar o token que já está lá. Caso ela for vazia, então esse atualizar vai ser verdadeiro. Então nesse momento eu vou pegar a minha data de expiração, o time dela, expiração, que é a quantidade de segundos dela, o nosso timestamp, data de expiração, str to time. Vou utilizar essa função para converter uma data para formato time, Agora eu vou usar o date e pegar a minha data de expiração. Credenciais get data expiração. Eu tenho agora aqui o time dessa data de expiração e agora eu vou pegar a minha variável atualizar, que vai receber o resultado de uma expressão booleana, Agora vamos verificar aqui se a data atual, no caso que é essa aqui, que é a nossa data e hora atual, for maior ou igual a nossa data de expiração, eu vou subtrair 5 segundos dela aqui, no caso para não ficar no limite,
Beleza? Se a nossa data atual for maior ou igual à data de expiração menos 5 segundos, quer dizer que vai ser necessário atualizar o nosso token, né? Caso ela não for maior ou igual, né? Ela for menor, então esse atualizar recebe falso e não vamos precisar atualizar o nosso token. Beleza? Agora que sabemos se podemos atualizar ou não, vamos criar aqui uma condicional que vai verificar o valor da nossa variável atualizar. Se atualizar receber o verdadeiro, então eu vou ter que gerar um novo token e também uma nova data de expiração. Então vamos lá, vamos criar aqui uma variável chamada alf, que vai receber o resultado da minha autenticação na API. Client API. Aí vamos chamar o método alf. Ele vai gerar um novo token aqui para que nós possamos utilizar. E vamos fazer aqui uma verificação. Se a autenticação não foi feita com sucesso, aí vamos fazer a verificação do sucesso aqui, se foi verdadeiro ou falso. No caso de ter sido falso, ele vai retornar isso aqui. Retorne alf. E caso for bem sucedida, vou atualizar o meu token. Então aqui vou criar minha variável response da minha autenticação, que vai receber o response que está lá no meu alf. Aí vamos lá, está em dados, response, JSON. Já tenho aqui o meu response. Agora vamos estabelecer a nossa nova data de expiração. Data de expiração que vai receber. Agora vamos criar aqui uma string para que possamos armazená-la. strval date, aqui no formato ano, mês, dia, e o segundo parâmetro vai ser a nossa data de expiração em formato time, né? O nosso timestamp. Então o que eu vou fazer aqui? Vou pegar a data atual com a função time e vou somar com a quantidade de segundos que o meu token dura. Então a quantidade de segundos aí que o meu token vai valer, que está em response expire in. No caso expires in. Vou colocar aqui um interval pronto. Temos aqui a nossa data de expiração, né, no formato string. Opa, eu esqueci uma coisa aqui, né? É ano, mês, dia e também hora, minuto e segundo. Temos aqui a nossa data de expiração, que é a data atual somado com a quantidade de segundos de duração do meu token. Isso aqui em formato time, nós colocamos no segundo parâmetro do nosso date aqui, e ele vai retornar a data representada por esses segundos aqui, por esse timestamp. Agora vamos prosseguir. Agora que temos a nossa data de expiração, vamos pegar as nossas credenciais, descredenciais, e setar o nosso token type, que está em response token type. O próximo é o nosso access token, set access token, que está no meu response também, response access token. E por último, a nossa data de expiração. Nós acabamos de gerar ali, para sabermos até quando vai durar o nosso token, a data limite dele. Vamos colocar aqui a data de expiração.
Feito isso, agora nós precisamos registrar no nosso banco de dados. Vamos criar aqui uma variável chamada update, que vai receber o resultado da nossa função update. Descredenciais repository a função update, que recebe as credenciais como parâmetro. Opa, esqueci o des aqui. Ele vai atualizar o meu token, minha data de expiração ali no banco de dados. E se a minha atualização não foi bem sucedida, né? Se o update foi falso, ele vai retornar o erro. Porque precisamos atualizar esse token. Sucesso, vai receber falso. E a mensagem vai nos informar que esse token não foi atualizado. Não foi possível atualizar o token. Ok? E agora que depois que nós atualizamos o nosso token, vamos pegar o nosso client API e vamos setar o token type e o token name. Client API set token type, que vai receber, né, o token type das minhas credenciais. Get token type. E também o nosso access token, fetch access token. Vai pegar o meu access token das credenciais. Get access token. Ok, agora vamos criar aqui o retorno da nossa função. Vai retornar aqui caso o meu token foi atualizado com sucesso ou ainda ele for válido. Sucesso, recebe verdadeiro. E a nossa mensagem vai informar que o nosso client API foi inicializado com sucesso. Client API inicializado com sucesso. Ok? Agora, feito isso, a nossa função aqui de inicialização do nosso client API, que vai atualizar o nosso token caso ele já esteja expirado, vamos agora partir para a nossa função de geração do Pix. Public function gerar Pix. Ele vai receber um parâmetro que eu vou chamar de form. E o primeiro comando dessa função vai ser a chamada da função init client API. Vamos colocar aqui init recebe this init client API. Ele vai aqui verificar se o meu token ainda é válido. Se ele ainda for válido, então ele vai passar. Se não for válido, ele vai gerar um novo e vai registrar no nosso banco. Se o resultado dessa função for mal sucedida, né? Se o sucesso for falso, se init success for falso, né? Então ele vai retornar nosso init. Aí daqui ele não passa, ele precisa que o resultado dessa função seja bem sucedida para que ele possa prosseguir na geração do nosso Pix. Agora vamos testar aqui essa função aqui, o init client API. Eu vou aqui no meu script, né, que está lá em testes, gerar Pix. E eu vou testar ele aqui, né? No caso, não vou precisar desse fclient API, vou precisar do meu service, que ele vai conter toda a minha lógica ali para a criação do Pix. Services
FI Service. FI Service, ok? Aí eu vou chamar esse aqui de Service. E aqui também. Não temos construtor, né? Então vai ficar dessa forma mesmo. FI Service. Aí temos o nosso request. Nós vamos montar ele lá dentro do nosso método gerar Pix do Service. Mas eu vou deixar ele aqui por enquanto dessa forma. E agora aqui eu vou chamar a minha função. Eu não vou mais precisar desses aqui também. Vou apagar esse aqui e esse aqui também. Result vai receber aqui o meu service chamando a função gerar Pix. E vou colocar o request como parâmetro por enquanto, só para testar nosso init client API. Gerar Pix, vou colocar só o init aqui. Init, vamos ver se está tudo correto. Ok, vou salvar aqui. E mais uma coisa, vou lá no meu config.php, nas minhas variáveis de ambiente. E neste momento eu não vou mais precisar desta variável de ambiente, o meu access token. Eu vou apagar ele aqui. Apaguei, salvei aqui e agora vamos lá no nosso service, porque no caso ele vai retornar somente se for mal sucedido. Eu vou colocar aqui mais um retorno aqui, depois vamos apagar para prosseguir a função. Ok, então vamos fazer o teste agora. http localhost pixfi testes, não vai ser autenticar, vai ser o gerar Pix. Vamos ver se está funcionando já o nosso init. Opa, ocorreu um erro aqui, vamos ver qual foi o problema. Classe credenciais API repository, ela não foi importada, então vamos importar ela aqui. Use app repositories credenciais API repository. Importamos, vamos testar novamente. Mais um erro aqui, né? Função indefinida. Pare. Acho que eu errei aqui, né? No caso era passe, eu acabei digitando errado. Está lá em credenciais API repository linha 26. Vamos lá. Credenciais API repository linha 26. Bem aqui, ó. Eu errei o nome da função. Salvei. Vamos testar novamente. Ok, a função ela foi executada e foi bem sucedida, então o nosso client API foi inicializado com sucesso. Para ver isso, nós vamos aqui no nosso banco de dados e vamos fazer uma consulta na nossa tabela credenciais API para vermos aqui o nosso token. Select asterisco from credenciais API. Vamos ver aqui se ele foi armazenado direitinho. Olha só, ele foi registrado corretamente. Nós temos aqui o ID1, né? O token type, nosso access token que ele registrou, a nossa data de expiração também, né? Que ele também registrou e é claro, nossa data de atualização, né? Momento que esse token foi atualizado. Estando essa parte bem sucedida, agora vamos partir para a continuação da nossa função de geração do Pix. Vamos lá. Vamos aqui. Não vamos mais precisar disso. Neste momento aqui nós vamos montar o corpo da nossa requisição para a geração do Pix, ou seja, o nosso request.
Vamos lá no nosso gerar Pix, que lá nós temos um exemplo. Vamos precisar desse request bem aqui. Vou copiar, porque nós vamos voltar aqui depois. Vamos aqui na nossa função, vou colar aqui o meu request. E vamos fazer aqui alguns ajustes. Calendário expiração 3600 quer dizer que o nosso Pix ele dura 3600 segundos. 3600 segundos que é o equivalente a 1 hora. Então vamos colocar esse número aqui nas nossas variáveis de ambiente para ficar mais fácil. Vou chamar essa variável de segundos. Segundos de expiração, que recebe 3600. Ok, vamos voltar lá. Aqui, segundos de expiração. Ok, agora temos aqui o nosso devedor. Ele precisa do nosso CPF e o nome do devedor. Então, no caso, ele vai vir do nosso form ali, né? Form CPF e também o devedor nome. Form devedor nome. O valor original também vai vir do nosso form valor. Vou colocar só o valor aqui. A nossa chave é o que está lá nas nossas variáveis de ambiente. E solicitação pagador vai vir do nosso form também. Form, vou chamar de descrição. Ok? Então, esses são os parâmetros que vão vir no nosso form, que vão preencher aqui o nosso request para a geração do Pix. Agora vamos voltar lá no nosso gerar Pix. Aonde está aqui? Vou colar aqui. E aqui nós vamos montar o nosso form. Form recebe, ele vai ser um array aqui de chave valor. Nosso primeiro elemento vai ser o CPF. CPF. Esse CPF vai ser, vou colocar esse aqui que eu tenho de exemplo, 110 931 288. Nosso próximo parâmetro será o nome do devedor, né? Devedor nome. Vou chamar ele, por exemplo, de Carlos Augusto. O nome de exemplo aqui, né? Para nosso Pix de teste. Agora o nosso próximo vai ser o valor. O valor ele tem que ser uma string também. Vou colocar o valor de 15 centavos. E agora a descrição. Vou colocar teste função gerar Pix do Fservice. Pronto, não falta mais nada. Ok, vou apagar ele aqui. E vou colocar o meu form como parâmetro aqui. E aqui já vou mudar para gerar Pix. Ok, agora vamos fazer mais alguns ajustes lá no nosso service, na nossa função. Depois que eu montei o meu request, eu vou ter que chamar a minha função createCob, né? createCob vai receber o nosso client API, chamando a função createCob, que recebe o nosso request como parâmetro. Ok,
Depois que ele fez a requisição, nós vamos verificar se foi bem sucedido ou não, né? Se create copy, né? Se ele não foi bem sucedido, success, a gente sabe, né? Se não tiver o status code corretamente da resposta de sucesso, ele vai retornar falso no sucesso aqui. Retorno, vamos colocar aqui um create copy. Ele vai retornar esse cara aqui, né? E para fazer teste, para ver se foi bem sucedido mesmo, vamos retornar ele aqui. Create copy. Vamos testar agora, vamos ver se ocorreu tudo corretamente. Vou atualizar aqui. Olha só, ocorreu tudo certinho aqui, né? Nosso Pix foi gerado com sucesso, a nossa função lá no F-Service de geração do Pix, ele fez a requisição corretamente aqui para a API. E ele gerou o Pix com sucesso utilizando o token que nós acabamos de atualizar ali, né? Ele gerou aqui, colocou os dados que nós preenchemos, a expiração 3.600 segundos, ele gerou um TXID novo, o status ativo, é claro, né, acabou de ser criado, o valor que nós colocamos de 15 centavos, o CPF nós colocamos, o nome do devedor e, é claro, aqui a nossa descrição, né, a nossa solicitação pagador. E as outras informações aqui, como o nosso location, ID, nosso Pix copy e cola. Agora aqui nós conseguimos aqui fazer a requisição na função, nós vamos prosseguir armazenando os dados do nosso Pix recém-criado no nosso banco de dados. Vou fazer aqui algumas alterações, vou mudar o nome dessa variável para create copy result, aqui também, né, result, ok, agora eu vou apagar aqui esse retorno. Vamos criar uma nova variável chamada create copy response, que recebe o response, né, do nosso create copy. Create copy result, lá em dados, response JSON. Agora vamos pegar a nossa expiração para poder calcular qual é a data e hora de expiração da minha cobrança Pix. Então, expiração, recebe, create, copy, response, calendário, expiração. Vamos colocar esse aqui dentro de um intervalo para garantir que vai ser o inteiro. E a nossa data de expiração, a data e hora de expiração, vai ser, vamos colocar um strval aqui, strval, colocar um date, no formato aqui ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. O nosso segundo parâmetro do date vai ser o timestamp da data e hora atual, somado com a quantidade de segundos de expiração, né? Que são os 3.600 segundos, que é o equivalente a 1 hora. Então já temos aqui a nossa data de expiração. Agora vamos partir para a criação do registro na tabela Pix Cobrança. Vamos armazenar os dados da nossa cobrança Pix nessa tabela. Vou criar aqui um Pix Cobrança, que vai ser uma instância da classe TBL Pix Cobrança. Vou importar aqui a classe que nós vamos utilizar. Use app database TBL Pix Cobrança. E também nós vamos utilizar o repository também do nosso Pix Cobrança, então vamos importar essa classe também. App repositories
Pix cobrança, tá certo? Pix cobrança repository. Ok, então vamos voltar lá para nossa função. Agora eu vou lá no meu banco para ver as colunas que nós vamos precisar aqui para fazer o set e o get dos nossos atributos. Vou copiar aqui para ficar mais fácil. Pronto. Vem aqui. Agora vamos lá, Pix cobrança, set tx id. Onde fica o nosso tx id? Fica no nosso create cob response tx id. O nosso próximo atributo será o nosso Pix status, que fica no nosso create cob response status. Nosso próximo atributo é o nosso valor original, set valor original, que fica no nosso create cob response valor original. Agora o nosso próximo será o nosso devedor nome, que fica no nosso create cob response devedor e agora aqui nome. Nosso próximo será o nosso solicitação pagador, solicitação pagador, que fica no nosso create cob response solicitação pagador. E agora nosso próximo é o nosso location id, set location id, que fica no nosso create cob response lock e aqui id. Ok, agora vamos para o nosso Pix copia e cola, set Pix copia cola, que está no nosso create copy response Pix copia e cola. Nosso próximo é o data expiração, set data expiração, que está no nosso data expiração que nós criamos aqui, né? Data expiração. Vamos lá, vamos colocar aqui data expiração. Então é só isso no momento. Eu vou apagar aqui, não vamos mais precisar disso. Nosso data criação ele vai ser registrado automaticamente lá no nosso insert, na nossa função insert do Pix cobrança repository. E agora criei aqui meu objeto, vou chamar aqui o meu insert. Faltou uma coisa, primeiro nós temos que instanciar aqui um objeto da nossa classe Pix cobrança repository, que recebe o nosso new Pix cobrança repository, chamando o nosso método construtor. E agora sim vamos fazer a nossa função insert. Insert recebe Pix cobrança repository e vamos chamar nossa função insert, que vai receber o nosso objeto da classe TBL Pix cobrança como parâmetro. Pix cobrança. Aqui
Aí vamos verificar aqui se esse insert não foi bem sucedido. Insert, se ele não foi bem sucedido, vamos retornar aqui a nossa mensagem de erro, né? Aqui sucesso será falso. Mensagem, vamos colocar aqui não foi possível inserir o novo Pix cobrança. Pronto, já tem aqui meu retorno. Agora vamos prosseguir. Vamos agora gerar a imagem do nosso QR Code Pix aqui. Vamos ter que chamar a nossa função getLocationQRCode. Se eu não me engano é esse nome, vou ver aqui. Vamos lá para a nossa função. Nosso location, getLocationQRCode está aqui. Deixa eu só copiar aqui e voltar para o nosso service. Vou criar minha variável aqui chamada location QR Code result, que recebe a chamada, o retorno da chamada da nossa função para a geração do nosso QR Code utilizando location. Client API e chamando a função getLocationQRCode, que recebe o nosso lock ID como parâmetro, que está no nosso Pix cobrança getLocationID. Aí ele vai gerar a imagem do nosso QR Code para que nós possamos exibir na tela para fazer o pagamento. Aí vamos fazer um condicional aqui. Se a nossa geração do nosso QR Code não foi bem sucedido, né? A gente já sabe como é que funciona aqui essa verificação. Location QR Code result sucesso. Se esse cara for falso, então vamos retornar ele aqui. Precisamos da imagem desse QR Code. Ok, então prosseguindo aqui, vamos fazer um teste aqui para ver se está funcionando até aqui. Vou colocar aqui um retorno sucesso. Vou colocar verdadeiro aqui, mas ainda não terminamos a execução dessa função aqui. Só para fazer um teste. Pix cobrança gerado com sucesso. E nos nossos dados, vou colocar aqui os nossos responses, né, do nosso Create Cob e do nosso Location QR Code também. Vou colocar aqui Create Cob, que recebe o Create Cob Response, e também o Location QR Code, que vai receber. Deixa eu só criar aqui a variável Location QR Code Response. Ele vai pegar aqui a resposta do nosso Location QR Code. Está lá em Location QR Code Result, na parte de dados, na parte de Response e também aqui JSON. Location QR Code que recebe Location QR Code Response. Então nós vamos testar aqui para ver se está ocorrendo tudo corretamente aqui na geração do nosso Pix com o Create Cob e também da geração da imagem do QR Code com o nosso Location QR Code aqui. Então vamos lá testar. Vamos lá, está executando. Ok, aqui o nosso Pix cobrança ele foi gerado com sucesso. Nós podemos ver aqui os dados dele, né? Com as mesmas informações que nós colocamos no anterior. O valor de 15 centavos. Também aqui o mesmo CPF, o mesmo nome do devedor e também a mesma descrição, que é o nosso solicitação pagador. Agora aqui no nosso Location QR Code,
ele retornou aqui, né, com sucesso o nosso QR Code, né, o código copia e cola, a imagem do QR Code em base 64 e o link visualização também que eles disponibilizam. Então ele gerou aqui o meu Pix e também o nosso Location QR Code. Aí nesse momento nós vamos no nosso banco de dados e vamos ver se ele foi armazenado também aqui com sucesso. Vamos fazer um select na nossa tabela Pix Cobranças. Select asterisco from Pix Cobranças. Vamos lá, vamos executar ele. E olha só, ele foi armazenado com sucesso aqui, todos os dados do meu Pix Cobrança. Ele gerou um ID novo, né, o primeiro, TXID, ele colocou aqui o status ativa, que quer dizer que não foi pago, nosso valor de 15 centavos, o nome do devedor, solicitação pagador, Location ID, que é no caso 4, Pix copia e cola também, a data de expiração que nós calculamos, e a data de criação também, né? A criação, a data que foi gerado essa cobrança Pix. Vamos prosseguir aqui, né? Vamos criar a nossa variável QR Code IMG base 64, que é a nossa imagem do QR Code codificada em base 64, que recebe o nosso location QR Code response lá em imagem QR Code. Tá certo? Deixa eu ver. Ok, está certo. Agora vamos ajeitar aqui o nosso retorno. Já temos aqui o sucesso, né? A mensagem. E agora vamos ver o que nós vamos retornar aqui. Vamos retornar o nosso TXID, que está lá em Pix Cobrança Get TXID. O próximo vai ser status. Status que recebe o nosso Pix Cobrança Get Pix Status. O próximo vai ser o valor. Pix Cobrança Get Valor Original. Próximo será o nosso devedor nome. Devedor que recebe Pix Cobrança Get Devedor Nome. Devedor Nome. Agora a descrição, que está lá no nosso Pix Cobrança Get Solicitação Pagador. Solicitação Pagador. Agora o copia e cola. Copia, cola, que está lá no meu Pix Cobrança Get Pix Copia e Cola. Deixa eu ver se é esse parâmetro mesmo. Pix Copia Cola, é isso mesmo. Pix Copia Cola. O próximo é o nosso QR Code IMG base 64, que recebe, é claro, o nosso QR Code IMG base 64. O próximo é o nosso expiração, né? Que é o que está nas nossas variáveis de ambiente, que é segundos expiração. E é claro também a nossa data de expiração, está na nossa variável data expiração. Somente esses no momento. Salvei aqui. Agora vamos fazer um teste. Deixa eu só ver aqui o meu script. Está tudo certo? Então, dessa forma, agora vamos fazer um teste. Deixa eu só mudar aqui os dados aqui para a gente ver a diferenciação. CPF eu vou manter o mesmo.
mais o nome do devedor, vou colocar o meu mesmo, Renato JR. O valor vou diminuir para 10 centavos. Teste função gerar Pix DF Service, colocar 2. Ok, agora vamos fazer o teste. Beleza, aqui nós vemos que foi bem sucedido. Ele chegou aqui até o final da nossa função e ele retornou nosso TXID, o status do Pix, o valor que nós colocamos, o nome do devedor, também a descrição, o nosso copia e cola, nosso QR Code, base 64 aqui, nossa expiração e também a data de expiração. E agora vamos mostrar aqui a imagem do nosso QR Code. Vou vir bem aqui no nosso Get QR Code. Vou copiar esse cara bem aqui e vou utilizar aqui também. Mas agora está lá em Result, Dados. E agora QR Code base 64. QR Code IMG base 64. Será que é isso mesmo? QR Code IMG base 64. Vamos ver no nosso banco de dados para ver se foi registrado. Olha só, o nosso segundo que nós criamos, ele foi registrado com sucesso. Aqui todas as nossas informações. E vamos gerar um novo. Vou só colocar dados diferentes aqui para nós diferenciarmos. Renato Rodrigues, o nosso valor vai ser de 20 centavos agora. E teste função gerar Pix F Service vai ser o 3. Agora sim vamos fazer o nosso teste. Beleza, conseguimos aqui gerar a nossa cobrança Pix. Vimos aqui os dados retornados, TXID, status, valor, nome do devedor, a descrição, o nosso código copia e cola, o nosso QR Code em base 64 também, a expiração e data de expiração e, é claro, a imagem do nosso QR Code aqui aparecendo na tela. Neste momento agora nós vamos implementar a função de atualização do Pix, ou seja, aquela função que vai atualizar o status do Pix. Ela vai verificar lá na API da EFI qual é o status atual desse Pix, se ele já foi alterado para pago ou não, e vai atualizar aqui no nosso sistema, no nosso banco de dados. Vamos lá no nosso EFI Service e vamos criar a nossa função. Vamos colocar aqui public function atualizar Pix, que vai receber o nosso TXID como parâmetro. A primeira coisa que ele vai fazer é consultar na nossa tabela Pix Cobranças para ver se existe alguma cobrança Pix com esse TXID aí. Então vamos criar o nosso Pix Cobrança Repository. Igual a new Pix Cobrança Repository. Vamos usar o nosso construtor. E agora vamos fazer a nossa consulta. Pix Cobrança igual a Pix Cobrança Repository. Vamos utilizar o método find by TXID que nós criamos. Find by TXID. Agora vamos colocar o nosso TXID como parâmetro. E pronto. Agora que ele fez a minha consulta, eu vou verificar se ele retornou algum registro. Vou colocar aqui um condicional se nosso Pix Cobrança for vazio, né? Se não encontrou nenhum registro com esse TXID, ele vai retornar nossa mensagem de erro, né? Retorno sucesso, vai ser falso. E a nossa mensagem vai informar que o nosso Pix Cobrança não foi encontrado.
não encontrado. Ok? Em seguida, nós vamos chamar a nossa função initClientAPI, né? Nós já conhecemos, que vai verificar se o nosso token ainda é válido. Caso não for mais válido, ele vai atualizar esse token, mas se ainda for válido, ele vai ser utilizado na nossa função agora. initClientAPI. E agora, caso não for bem sucedida, int success, ele vai retornar aqui. Pronto, já inicializamos o nosso cliente API aqui. Agora vamos consultar a nossa cobrança na API da EFI. Nós ainda não implementamos essa função, né? Ela precisa estar aqui no nosso EFI Client API. Aqui a nossa função para consultar a cobrança. Nós temos de criação, de geração da imagem do QR Code, mas precisamos também da função de consulta de cobrança. Agora vamos lá na documentação para verificar qual é o endpoint que nós vamos utilizar. Estou aqui na parte de cobranças imediatas. E agora eu vou procurar aqui meu endpoint que eu vou usar para consultar a minha cobrança Pix. Aqui tem de criação, de revisar cobrança, no caso não é esse, mas é esse aqui que nós vamos utilizar, o de consultar cobrança. Olha só, nós utilizamos aqui o TXID como parâmetro no nosso endpoint para realizar esta consulta. Aí aqui vai mostrar as informações da nossa cobrança e essa é a resposta que nós vamos ter, que a API vai nos retornar. Ok? Então vamos criar o nosso método aqui no nosso EFI Client API. Vou pegar esse método aqui, né, o getLocationQRCode, vou copiar ele e vou colar e fazer os ajustes aqui para a nossa função. Vou chamar de consultCob. consultCob, que vai ter o nosso TXID como parâmetro. TXID é o nosso endpoint. Vamos ver aqui como é que está. V2Cob e o TXID. Vamos lá, V2Cob e o nosso TXID. Vou colocar aqui no final. Ok. Aí nós vamos precisar do nosso authorization aqui, né? Nosso token type, o nosso access token. Ele vai fazer aqui a instrução do curly para poder fazer a nossa requisição, utilizando o método get. E aqui, né, no nosso response, vamos verificar qual vai ser o nosso status code de sucesso. Que aqui na documentação informa que é o status code 200. Vamos lá. Colocar aqui, né, 200, já está aqui 200. E agora a nossa mensagem de sucesso vai ser consultCob feito com sucesso. consultCob, vou colocar executado com sucesso. E aqui a mensagem de erro ao executar consultCob. Nossa consulta da cobrança. Vemos aqui, creio que esteja tudo certo aqui no momento, a nossa função consultCob já está pronta. Agora vamos voltar para o nosso método atualizar Pix no nosso fService e vamos chamar a nossa função consultCob. A consultCob result recebe o nosso Pix Client API consultCob. consultCob, que vai receber o nosso TXID como parâmetro. E aí nós fazemos a nossa verificação. Se o nosso consultCob não for bem sucedido, falta um exime aqui. Ok. Se não for bem sucedido, né? consultCob result success. Aí ele vai retornar.
Aí eu vou colocar aqui um retorno só para a gente fazer um teste. Consult COB Result. Para ver se está realmente funcionando. Aqui na pasta testes eu vou criar um script chamado Consult COB. Consult COB.php. Eu vou copiar aqui o que tem no nosso get QR Code e vou fazer os ajustes aqui. Ele vai precisar aqui de utilizar o nosso service, é claro, né? Services, fservice. Aqui não tem construtor. E aqui também vou alterar para o nome service. Não vamos precisar disso aqui. E result igual a service. Atualizar Pix. Atualizar Pix. E vamos colocar o nosso TXID aqui. Vou alterar aqui essa informação para Consult COB. Consult COB. E não vamos precisar disso aqui no momento. Agora vamos pegar o nosso TXID aqui. Eu tenho aqui a minha última cobrança que nós emitimos aqui, a nossa última cobrança Pix. Eu vou pegar esse TXID aqui, copiar e vou colar aqui. Vou tirar as aspas que ele colocou lá. E agora vamos fazer o teste. Vamos aqui, copiar. Consult COB. Vamos ver se ocorreu tudo bem. Ok, pelo que ele informou aqui, né, o Consult COB ele foi executado com sucesso. E aí nós vemos as informações aqui da nossa cobrança. Ele trouxe aqui as informações da nossa cobrança que nós emitimos. E olha só, o status dela já está concluída, quer dizer que já foi paga. Estamos em ambiente de homologação e o pagamento é feito automaticamente. E também trouxe as minhas outras informações aqui, como o valor, a chave, o nosso devedor e as outras informações que o nosso endpoint traz para nós. E olha só, vimos aqui no nosso infopagador, ele coloca aqui teste de pagamento em ambiente sandbox, ou seja, em ambiente de teste, ambiente de homologação. Ok, o nosso Consult COB está funcionando. Agora vamos prosseguir com a nossa função. Vou colocar lá no nosso fservice. Vou apagar isso aqui. Vou agora criar uma variável chamada Consult COB Response para pegar o nosso response aqui do nosso Consult COB, que recebe Consult COB Result lá em dados, response e JSON. E agora vou criar uma variável chamada mensagem. E nessa mensagem vou colocar a seguinte mensagem aqui, o texto: Pix cobrança consultado com sucesso. Que é o que vai aparecer caso ele ainda não tenha mudado de status. Vamos abrir aqui um condicional. Se o nosso Pix cobrança, né, que nós pegamos ali no nosso banco de dados, get Pix status. Se o status da minha cobrança aqui registrado no banco de dados for diferente do status vindo lá da API da EFI, está lá em Consult COB
response na parte de status. Aí nós vamos executar os comandos que vou colocar aqui nesse if. Vou atualizar aqui o meu Pix status do meu Pix cobrança. Pix cobrança set Pix status. Que o status foi alterado. Aí vou colocar aqui o meu consult cob response status. Ok, e agora eu vou fazer uma atualização dele, né? Update igual ao Pix cobrança repository, chamando a função update que recebe o nosso Pix cobrança como parâmetro. Caso essa atualização não for bem sucedida, nós vamos retornar a mensagem de erro. Ok, sucesso, falso, mensagem. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Pronto, não foi possível atualizar o status do Pix cobrança. Vai ser essa mensagem e em dados vou colocar o novo status desse Pix cobrança que foi retornado pela API. Consult cob response lá na parte de status. Ok. E é claro que se essa atualização for bem sucedida, a mensagem vai informar que foi o Pix cobrança status atualizado com sucesso. Ponto e vírgula. Agora vamos para o nosso retorno. Aqui success vai ser verdadeiro. A mensagem vai ser o que está na nossa variável mensagem. E nos dados vou colocar o meu status. Consult cob response status. Ok, então vamos testar agora a nossa função de atualização do Pix. Vou atualizar aqui. Pix cobrança status atualizado com sucesso. Então ele foi atualizado e o status é concluída. Vamos no nosso banco de dados para ver se esse status foi realmente aqui atualizado também. Olha só, aqui já aparece aqui o status concluída, que nós pegamos lá da API da EFI. E também podemos ver aqui, né, a data de atualização que foi preenchida, né, porque nós atualizamos uma informação dessa cobrança, então a data de atualização é preenchida automaticamente lá na nossa função update do repository. E essa foi a parte 4 do nosso tutorial, onde implementamos as funções de geração e atualização das cobranças Pix, registrando cada uma no nosso banco de dados, utilizando as funções de interação desse banco de dados que fizemos no vídeo passado. No vídeo seguinte, a parte 5, iremos implementar a função do webhook, que recebe e processa a notificação da mudança de status de uma cobrança Pix no nosso script, beleza? Nos próximos vídeos, iremos fazer a parte do front-end com o nosso formulário de pagamento, juntamente com as funções de interação com o back-end.
e vamos exibir a confirmação de pagamento na tela através do processamento do webhook, beleza? Se a parte 5 já estiver pronta, aparecerá aqui do lado como vídeo recomendado. É só clicar e prosseguir. E se você está gostando deste tutorial, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário caso tenha alguma dúvida. Caso você queira adquirir o código-fonte completo deste script, é só acessar o link na descrição do vídeo e adquirir. E assim você apoia e dá uma força para o nosso canal, beleza? Então, até mais!